Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como é que foi fazer as primeiras atividades aí à distância? Espero que tenha sido tranquilo, espero que vocês tenham entendido a proposta. Nós vamos tentar hoje fazer a continuação daquela atividade, tá? E aí se alguém estiver tendo muita dificuldade, se alguém estiver tendo algum problema em acessar o vídeo e entender o material, essa coisa toda, aí vocês por favor entrem em contato, né? Eu já passei para vocês o meu WhatsApp e tem também lá as ferramentas do próprio Classroom. E aí, se vocês tiverem com alguma dificuldade, vocês entrem lá, acessem lá e comentem com a gente, tá bom? Nós falamos na semana passada sobre 7 características do produto turístico, né? E hoje nós vamos falar sobre as outras 7, tá certo? Então, eu vou falar hoje com vocês, vou começar conversando hoje com vocês sobre tempo livre, certo? Que é uma característica que, se eu não me engano, nós já tínhamos até conversado em sala. O que é o tempo livre? Qual é a característica do tempo livre com relação ao produto turístico, né? É o seguinte, diferentemente de outros produtos, a gente, para consumir o produto turístico, na enorme maioria das vezes, a gente precisa ter tempo para fazer isso. Ou seja, lembra que nós comentamos em sala? Não basta eu ter dinheiro para ir para a Disney, não basta eu ter condições físicas de ir para a Disney. Agora, por exemplo, eu não tenho condições físicas, né? Eu não posso ir por causa da pandemia. Mas não basta eu poder ir, não basta a pandemia passar, não basta eu ter dinheiro no bolso, eu vou precisar de tempo para ir, né? E eu, por exemplo, provavelmente não vou ter, porque depois dessa pandemia eu não vou ter tempo porque eu vou ter que dar aula para vocês e a gente não sabe como é que vai ficar as férias, né? Então, mesmo que eu tivesse dinheiro, mesmo que eu pudesse ir, eu preciso ter tempo livre, certo? E tem um monte de empresário, um monte de gente que tem esse dinheiro, tem essa condição de ir, mas que não tem o tempo, certo? Que as outras características todas a pessoa possui e não possui o tempo disponível para fazer a viagem, né? É diferente de um outro produto qualquer que eu posso comprar e ele vai ser entregue lá em casa, e aí lá em casa eu sempre consigo, né? Uma Netflix, enfim, um outro coisa qualquer que eu possa, um computador, um equipamento qualquer que eu possa pedir para entregar na minha casa, e aí naqueles minutinhos de folga que eu tiver, eu consigo usar. É diferente, por exemplo, se eu quero ir ao Beto Carreiro, se eu quero ir viajar para algum lugar, eu preciso tirar aquele dia, separar aquele dia para não fazer praticamente mais nada e dedicar todo o meu tempo àquela atividade, certo? A concorrência, essa também nós comentamos em sala, eu acho. A concorrência no turismo, gente, ela é muito maior do que em vários outros segmentos, né? Eu lembro que eu comentei com vocês dos telefones. Quantas empresas de telefonia nós temos no Brasil? De telefonia móvel, por exemplo. Você vai lembrar aí da Oi, da TIM, da Claro, da Vivo, né? E talvez lembre de uma ou outra mais regional, mais local e tal. Mas são 4, 5, 6 companhias, certo? Agora, se a gente pegar o número de hotéis que tem, por exemplo, em Bombinhas, é uma infinidade, né? E os hotéis de Bombinhas, eles não disputam só com os de Bombinhas, eles disputam com os de Itapema, eles disputam com os de Balneário, eles disputam com os de Floripa, né? Então a concorrência do produto turístico, ela é muito grande, né? Quando eu falo de praia, a nossa praia, a Praia de Bombinhas, ela disputa com as praias do Nordeste, né? Ela disputa com as praias de Cancún, entendeu? Então, a concorrência no produto turístico, ela é muito grande, né? Diferente do que acontece em vários outros segmentos, que você tem ali duas, três, quatro empresas competindo, né? O produto turístico é estático, né? Tem a ver com o tempo livre, porque como o produto turístico ele é estático, ele não se mexe, você é que precisa se mexer até ele, né? O hotel é estático. Não adianta eu comprar uma diária num hotel qualquer lá em Florianópolis, por exemplo, e não tem como me entregarem essa diária aqui em casa. Eu preciso ir até lá, né? Aí você vai falar do restaurante. Ah, professor, mas o restaurante pode entregar a comida em casa. Ele pode, mas a experiência toda
você não vai conseguir viver, né? Você não vai conseguir sentir a mesma coisa que você sentiria sentando na mesa lá, você não vai conseguir sentir o mesmo, não vai conseguir ver a mesma vista, não vai conseguir ouvir a mesma música. Então, a experiência do turismo, para ela ser completa, você tem que ir até o lugar do destino, né? E ele é estático, quem se mexe é você. É diferente de uma série de outros produtos, que eu até lembro que eu comentei com vocês do sapato, né? Que você pode comprar o sapato e você não precisa nem saber onde fica a fábrica, porque o sapato vem até você e não você vai até o sapato, certo? Demanda heterogênea, ou seja, você tem uma procura por esses equipamentos turísticos que ela é muito variada, né? Muito diversificada. Então, você tem que tentar atingir a maior quantidade de públicos e aí você tem um outro desafio, né? Que é o desafio de você tentar agradar várias pessoas ao mesmo tempo e, não, e correr o risco de desagradar todo mundo, né? Então você vai fazer, por exemplo, uma pousada. Aí você investe em quartos para casal e faz o quarto lá com uma cama de casal bem bonita, uma decoração legal, uma coisa assim. Só que aí você não coloca camas extras, por exemplo. Aí o casal que tem filhos, você já não atende, certo? Aí você pensa assim, não, então eu vou fazer diferente, eu vou fazer um quarto bem arrumado, com uma cama de casal bonita, tudo isso, mas que tenha num canto um sofá-cama que pode fazer uma caminha ali para colocar uma, duas crianças, por exemplo. Aí essas crianças de manhã vão para a piscina e ficam lá na piscina brincando e se divertindo e fazendo festa e irritam o casal do lado que foi dormir mais tarde e que queria dormir até mais tarde, né? Então é muito difícil você agradar a públicos muito diferentes numa mesma empresa, certo? E a gente recebe em hotéis, pousadas, esses lugares todos, a gente recebe públicos muito variados ao mesmo tempo, né? Quando a gente vai para São Paulo, por exemplo, com os alunos do segundo ano, a gente vai numa viagem de estudos, mas de alunos de 15, 16 anos, certo? E aí a gente se hospeda num hotel que está recebendo também o público de trabalho. Então, de noite, a molecada quer brincar, quer ir de um quarto para o outro, bate a porta e não sei o que e tal, e tem gente que reclama porque está lá descansando e vai trabalhar no dia seguinte de manhã cedo, né? Aí tem gente que vai para lá passar o final de semana e que chega da balada às 8 horas da manhã, quando o outro está saindo para trabalhar. Então, você percebe que tem públicos muito diferentes frequentando o mesmo lugar. A demanda ela é muito heterogênea, né? Lembra, heterogêneo é o contrário de homogêneo, né? Homogêneo é aquela mistura que você faz e que as coisas viram um produto só, né? Uma mistura só, única. E a mistura heterogênea é aquela da água e do óleo, lembra que não se misturam, né? Então, lembra sempre disso. Instabilidade da demanda, né? O exemplo que eu tenho para dar sobre a instabilidade da demanda para vocês não poderia ser mais atual, né? Você imagina o seguinte, uma série de pessoas tinha se planejado para viajar esse ano, certo? E tinha comprado, reservado hotel, reservado avião, etc, etc, etc. Todo mundo planejado, as indústrias de turismo planejadas para receber essa gente toda, né? E de uma hora para outra você teve um vírus, uma pandemia, uma coisa assim, e está todo mundo proibido de viajar e tal. E aí? E o teu planejamento? E aqueles empregos que você gerou, aquelas pessoas que você contratou, aqueles produtos que você comprou esperando os hóspedes que viriam, né? E aí? Como é que fica? Né? Então, no turismo, a demanda ela é muito instável, né? E pode acontecer uma série de coisas. Pode acontecer uma crise econômica, pode acontecer uma crise de saúde, como foi agora. Pode ser que a pessoa, que não tem uma crise nacional, mas a pessoa perca o emprego, ela se programou para viajar, para ir de férias para um lugar, e aí na semana anterior ela perdeu o emprego. E aí? Ela vai ligar para o hotel e falar, olha, eu não posso mais viajar porque eu fiquei desempregado, etc, etc. Né? Então a demanda ela é muito instável, ela é muito volátil, ela varia muito. Né? O pessoal está aqui no verão, e aí uma galera combina que vai para o Beto Carreiro no dia seguinte. Aí acorda no dia seguinte está chovendo. Pronto, já não vou mais. Né?
e o Beto Carreiro estava aberto esperando você ir. E aí você não vai, e ele não tem o público, mas os funcionários estão lá igual, né? Então, é sobre isso que fala aqui, né? Sazonalidade. Eu vou pular e vou deixar por último, pode ser? Tem a inseparabilidade produto e serviço, que é a penúltima que nós vamos falar, e depois eu volto na sazonalidade, tá? A inseparabilidade produto e serviço tem a ver com aquela questão do estático e tem a ver com aquela questão da presença da clientela no local, né? Então vocês percebam que às vezes, e eu vi também no exercício que teve gente que confundiu uma característica com a outra, e não se incomode, porque as características elas se complementam mesmo, né? Uma tem muito a ver com a outra e uma interage muito com a outra mesmo, tá? Então não fiquem preocupados se vocês, no exercício anterior, por exemplo, se vocês erraram alguma questão que vocês acharam que é bobo e tal, acontece mesmo, muito, tá? Aqui na questão da inseparabilidade produto-serviço, o que a gente está falando? De novo, né? Não dá para eu produzir o produto turístico num lugar e você consumir esse produto em outro, né? Ou seja, você faz o produto, a diária de um hotel, por exemplo, ela só pode ser consumida no hotel. Eu não tenho como consumir uma diária de um hotel num outro lugar qualquer. A passagem aérea, ela só pode ser consumida dentro do avião, né? Eu comprei uma passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu só posso consumir essa passagem num avião que vai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Não adianta eu entrar num avião que vai para Salvador, eu não vou consumir a mesma coisa que eu comprei, né? Então eu produzo o produto e eu consumo esse produto no mesmo lugar. É inseparável a produção e o consumo, certo? E aí, por último, vamos falar da sazonalidade, que é uma característica muito grande de Bombinhas, né? Mas que já foi pior, que a gente tem conseguido diminuir e a gente tem visto outras cidades aqui perto e até nos estados vizinhos que têm resolvido isso de uma maneira até melhor do que a gente. O que significa sazonalidade? Primeiro, essa palavra ela não é do turismo, ela foi importada para o turismo, tá? A sazonalidade é uma palavra que vem lá da agricultura e ela tem a ver com a safra, né? Então vocês já devem ter ouvido falar que tem quem planta um determinado tipo de coisa, arroz, milho, batata, sei lá eu, tem coisa que todo o ano você consegue produzir. Então você planta aquele alimento o ano inteiro e o ano inteiro a safra produz, né? Tem outros alimentos que não é assim, é época, né? Eu sou péssimo com agricultura, eu não vou lembrar aqui de nenhum exemplo, mas tem determinada fruta que só nos meses do verão. Tem outras frutas que você só consegue produzir no inverno, né? Então, a sazonalidade é um termo que vem daí. E ele se aplica ao turismo por quê? Porque também no turismo acontece de você ter períodos de alta procura e produtos de baixa procura, né? Períodos de baixa procura. Então, em Bombinhas isso é muito característico ainda, né? A alta procura de Bombinhas é a temporada de verão, o calor, né? E a baixa temporada, a temporada de inverno, certo? E essa é uma característica comum de vários produtos, de vários lugares turísticos, né? De vários produtos turísticos, certo? Alguns conseguiram lidar melhor com isso, outros ainda não, né? Então, por exemplo, Gramado. Gramado era o contrário. Gramado, a alta temporada era o inverno e a baixa temporada era o verão, né? Mas eles foram criando alguns atrativos para resolver isso. Então, por exemplo, já dezembro é calor lá em Gramado, né? Ninguém ia para lá e agora todo mundo quer ir. Por quê? Porque Gramado fez o Natal Luz. Então eles criaram uma alternativa para driblar a sazonalidade, para diminuir a sazonalidade, certo? Então a sazonalidade não é nem o período de alta, nem o período de baixa. A sazonalidade é o fenômeno que explica a existência de períodos de alta e de períodos de baixa procura de um destino turístico.
certo? Então você pode dizer, por exemplo, que o turismo em Bombinhas ele é sazonal. Por quê? Porque tem uma alta procura no inverno, no verão e uma baixa procura no inverno, né? Existem lugares que não tem isso? Eu não sei sinceramente te dizer um exemplo de um lugar que não tenha interferência da sazonalidade, tá? Porque você pega mesmo a Disney, por exemplo, você pega as épocas de férias escolares e você tem uma alta demanda. E você pega as épocas ali de meio de caminho, né? Ali abril, depois lá em setembro, são períodos de menor procura. Uh, não é tão diferente quanto é em Bombinhas, por exemplo, inverno e verão, mas há essa diferença também de procura, certo? Então nós falamos hoje do tempo livre, da concorrência, estático, demanda heterogênea, instabilidade da demanda, sazonalidade e inseparabilidade de produção e serviço, certo? Com isso nós terminamos as outras 7 características do produto turístico e completamos aquele quadrinho que eu mostrei para vocês e que está disponível para vocês também no material, tá? Eu vou fazer uma outra atividade de questionário para a gente terminar essas características. E aí, para outra semana, para a semana 3, eu vou fazer uma atividade daí diferente. Aí não vai ser questionário de múltipla escolha, tá bom? De novo, estou aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvida, me procurem e a gente vai conversando pelas redes sociais. Beleza? Um abraço e boa semana para vocês. Mais uma, né? De afastamento, aí, de isolamento social. Tchau, tchau.